first-degree murder. Verdict as to count 1. We, the jury, find the defendant not guilty. Quando o júri começou a ler o veredito, o tribunal inteiro prendeu a respiração. Então, veio a decisão. Casey Anthony foi considerado inocente nas acusações principais. Esse momento não significava necessariamente que o caso estava totalmente esclarecido, mas sim que para o júri não havia certeza suficiente para uma condenação. E à medida que o júri continuava a leitura, novas decisões eram anunciadas, uma após a outra. Ela foi sendo considerada inocente nas acusações principais. Cada nova declaração reforçava a ideia de que não havia certeza suficiente para uma conclusão definitiva. Mas então, algo mudou. To count 4. We, the jury, find the defendant guilty of providing false information to a law enforcement officer. Mesmo sendo considerada inocente nas acusações principais, o júri chegou a uma conclusão diferente em outro ponto. Ela foi considerada culpada por fornecer informações falsas durante a investigação. No momento que essa decisão foi anunciada, a reação dela também chamou atenção. A expressão é contida, sem uma reação intensa. O olhar fixo e a ausência de movimento imediato sugere um momento de processamento, como se ela estivesse absorvendo o que acabou de ser dito. E é justamente essa falta de reação clara que aumenta ainda mais a complexidade desse momento. Porque naquele instante, não era apenas o veredito que estava sendo observado, mas também a forma como ele era recebido. O julgamento terminou, mas o caso nunca foi totalmente esquecido. 6 anos depois, Casey Anthony volta a falar. E foi nessa entrevista que novas declarações trouxeram ainda mais questionamentos. Na entrevista, ela foi questionada de como seria Kaylee hoje em dia. Kaylee would be 12 this year. I would like to think she'd be listening to classic rock and playing sports and not taking from anybody. Em determinado momento, ela é questionada se lembra do que aconteceu e se consegue falar sobre os detalhes daquele dia. I'm still not even certain as I stand here today about what happened. Essa resposta levanta diferentes interpretações. Pode indicar um bloqueio emocional diante de um tema extremamente sensível, ou uma forma de cautela ao lidar com um caso que ganhou tanta atenção, ou até mesmo refletir a falta de uma conclusão clara sobre os fatos. No fim, essa ausência de memória não traz respostas, apenas mantém as dúvidas. Quando você pensa naquele dia, você consegue lembrar do que aconteceu e de como percebeu o desaparecimento da sua filha? What I remember is being in bed, my mom coming in before she left for work and saying goodbye to us, and then waking up several hours later, 2 hours later, and not knowing where she was. Anos depois, ao falar sobre aquele dia, Casey Anthony descreveu uma memória fragmentada. Segundo ela, lembrava de estar em casa, de ver a mãe antes de sair para o trabalho, e depois acordar horas mais tarde sem saber onde a filha estava. Mas existe um ponto que continua sendo um dos mais difíceis de entender nesse caso. Se ela não sabia onde a criança estava, por que o desaparecimento só foi relatado mais de 30 dias depois? Naquela época, depois do julgamento, alguns detalhes daquele caso começaram a ganhar novos contornos. Entre eles, a história da suposta babá conhecida como Zenny. Durante a investigação, esse nome foi apontado como uma das explicações para o desaparecimento, mas com o tempo ficou claro que a mulher real por trás desse nome não tinha qualquer ligação com o caso. Zenaida Fernandes Gonzalez era uma pessoa real, mas nunca conheceu a família, nem teve contato com a criança. Mas mesmo assim, ela acabou sendo diretamente afetada. Foi abordada pelas autoridades, teve seu nome exposto e passou a ser associada a um caso que não tinha relação com sua vida. Anos depois, Zenaida entrou com um processo na justiça, alegando que o uso do seu nome havia causado danos à sua reputação. E esse ponto revela algo importante sobre o caso, porque ao longo da investigação, versões que não se confirmaram acabaram envolvendo pessoas que não tinham ligação com os acontecimentos. 6 anos depois, não foram apenas dúvidas que permaneceram, mas também as consequências deixadas na vida de quem foi envolvido sem ter relação direta com o caso. As perguntas avançam para um ponto ainda mais delicado. Em determinado momento, o entrevistador questiona se ela acredita que o pai teve algum envolvimento no que aconteceu. I did what I was told. I don't remember too much of what happened. Quando ela diz que entrou no jogo,
A interpretação é de que estava se referindo ao próprio julgamento, ou seja, seguir a estratégia apresentada pela defesa e agir de forma orientada naquele momento. Ela mesma afirma que fez o que foi orientado, como se estivesse acompanhando o caminho traçado pelos advogados. E ao mesmo tempo, diz que não se lembra do que aconteceu. E essa combinação chama a atenção, porque não traz uma explicação direta, apenas mantém as dúvidas. Durante o julgamento, você também foi considerada culpada por fornecer informações incorretas às autoridades. Como você vê isso hoje? Lying to the cops. Right. People lie to the cops every day. Cops lie to people every day. I'm just one of the unfortunate idiots who admitted that they lied. A resposta ela admite que mentiu, mas tenta contextualizar isso dizendo que tipo de comportamento não é incomum. Ao mesmo tempo, afirma que não tinha dimensão das consequências naquele momento. Essa combinação é importante, porque de um lado, há o reconhecimento de que informações incorretas foram dadas, e do outro, uma tentativa de explicar esse comportamento dentro de um contexto mais amplo. Para quem assiste, isso não resolve as dúvidas, mas revela como ela interpreta hoje as próprias decisões. Para você, como você entende hoje o que aconteceu com sua filha? I don't know. You don't know. Something about drowning, possibly. Everyone else has their theories. I don't know. Aqui, ela responde que não lembra do que aconteceu. Diz que com o tempo, cada pessoa acabou criando sua própria teoria sobre o caso. Mas ela mesma não entra em detalhes e deixa novamente tudo em aberto. Em outro momento, o entrevistador pergunta como ela vê o que as pessoas pensam sobre ela hoje. I don't give a about what anybody thinks about me. I don't care about that. I never will. Ela diz que não se importa com o que falam sobre ela, não tenta se explicar e nem mudar a opinião de ninguém. Ela simplesmente não liga pra nada disso. Essa entrevista foi em 2017, mas a história não parou ali. 5 anos depois, um novo programa trouxe declarações ainda mais diretas. Depois daquela entrevista, parecia que nada mais seria dito. Mas em 2022, tudo voltou à tona. Casey apresenta a versão mais detalhada que já deu sobre o que acredita que aconteceu. Segundo ela, naquele dia teria encontrado o pai com a filha já sem reação. Ela afirma que ele teria assumido o controle da situação, dizendo que iria resolver tudo. Nessa mesma versão, ela levanta uma acusação ainda mais grave. Diz acreditar que o pai poderia ter causado a morte de forma não intencional e depois tentado encobrir o que aconteceu. Ela também afirma que no passado teria sofrido abuso durante a infância e que isso, na visão dela, poderia estar ligado a tudo isso. Vale ressaltar que essas são declarações feitas por ela. Anos depois do caso, não existem provas que confirmem essa versão. O pai George Anthony nega todas as acusações. E em um especial mais recente, ele passou por um teste de polígrafo, que indicou que ele estava sendo verdadeiro ao negar envolvimento e também ao negar qualquer acusação de abuso. No fim, o caso permanece dividido entre versões. De um lado, o que foi apresentado no tribunal. Do outro, o que foi dito anos depois. E até hoje, não existe uma resposta definitiva. O julgamento terminou, mas a história nunca foi completamente encerrada. Se você curte esse tipo de análise direta sem exagero, se inscreve no canal, porque ainda tem muita história pra gente explorar. E se esse vídeo te fez pensar, deixa o like aí pra fortalecer. Fechou?